Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te ensinar como começar a investir sem ter dinheiro. Para você que não me conhece ainda, eu sou da GL Vipert, sou educadora financeira e eu te ajudo a sair das dívidas e conquistar a sua liberdade, sabendo exatamente quando você vai quitar cada uma das suas dívidas, como você vai fazer isso e principalmente assumindo o controle do seu dinheiro. É isso que a gente vai aprender aqui. Então vamos começar a aprender como investir sem ter dinheiro? Parece que é uma grande bizarrice isso, né? Eu sei que quando talvez vocês escutam pela primeira vez eu falando assim, como investir sem ter dinheiro, né? Você deve pensar basicamente coisas do tipo, né? É mais importante eu pagar dívida, eu não tenho dinheiro para investir, tanto que é o título da live. Como assim eu vou deixar de pagar juro ao invés de investir? Então ficam sempre vários, a gente tem várias coisas que a gente acredita e algumas delas são verdade, né? Realmente, se você tivesse dinheiro para investir todo mês, você estava fazendo isso. Mas aí eu queria trazer uma pergunta para você. Será? Vou te contar uma história. Eu trabalhei durante, vamos colocar aí, dos 16 até os 24, trabalhei numa churrascaria, fui recepcionista de uma churrascaria, trabalhei depois numa empresa de rastreador de caminhão, que trabalhava instalando rastreador, e trabalhei também no banco, né, depois. E ao longo desses 8 anos aí de carteira assinada, todos os meses eu tinha dinheiro. No começo, eu era só uma jovenzinha que não tinha conta para pagar, eu brinco, né? Só que quando eu fiz 17 anos, a minha mãe sofreu um acidente muito grave. E como morava só eu e ela passou a receber só aquele salário do INSS, eu comecei a pagar as contas de casa, né? Então eu pagava aluguel, fazia mercado e aquele salário que a minha mãe recebia, a gente usava para os tratamentos dela e também para ajudar nas compras de casa. A gente pagava aluguel na época, aí depois a minha irmã acabou conseguindo comprar um apartamento no leilão, enfim. E assim nossa vida foi até eu ter uns 21 aninhos mais ou menos, sabe? Foi um período desafiador da minha vida, assim, quando eu tinha uns 17 até uns 21, porque minha mãe ficou bem doente. Mas ok, passou. Quando eu fiz 21, eu ainda ganhava dinheiro, mas eu também não guardava. Por que eu não guardava dinheiro? Era porque eu não tinha dinheiro? Porque naquele período dos 17 até os 21, eu tinha uma boa justificativa para não guardar dinheiro. Pode ser que seja a sua justificativa também. Dos 21 para frente, eu não tinha mais nenhuma justificativa. Apesar de eu ter sonhos, apesar de eu ter desejos, assim como muito de vocês, eu pensava assim: quando eu ganhar mais eu vou guardar. Não, porque eu tô querendo, agora eu virei gerente, eu vou comprar um carro, vou reformar meu guarda-roupa, vou ficar loura, eu fiquei loura, vou ficar loira e depois eu guardo dinheiro, né? Tô nova ainda, tô com 22 anos, tem tempo ainda, né? E detalhe, assim como você, eu achava que eu não tinha dívida. Eu achava que cheque especial não era dívida, eu achava que cartão de crédito não era dívida, eu achava que financiamento de carro não era dívida, porque afinal de contas todos eles estavam pagos, todos eles estavam ali lindos para mim, né? Então eu achava que eu não tinha dívida, porque não tinha dívida, né? Eu devia, tudo bem, eu tinha consignado, eu tinha um monte de coisa, mas tava tudo em dia da Jó, tava pagando bonitinho. Só que quando você aprende educação financeira, que era o que me faltava, né? Apesar de trabalhar no banco, apesar de ser contadora, eu não tinha educação financeira. Então, como eu achava que aquela situação era normal, eu fui vivendo, né? Eu fui vivendo os meus 21, os meus 22, os meus 23, até que aos 24 não tinha mais limite disponível que eu pudesse pegar no banco. A minha margem consignada já estava toda tomada. Quem é funcionário público ou de grande empresa privada sabe o que é isso. É aqueles 30% do salário que a gente não pode comprometer além dele. Aí eu peguei, deixei, e aí eu deixei aquele dinheiro lá e eu achava normal. Até que um dia eu falei, meu Deus, eu vou precisar reparcelar tudo esse negócio aí, senão, né, não vou ter como pagar cartão. E eu contei para algumas pessoas a minha história, que eu tive que comprar um antibiótico e não ter como pagar, ligar para o meu irmão. Foi um auê. E por que eu tô contando essa história para vocês? Porque talvez você tá igual eu com 21 anos, igual a mim com 21 anos. Você tá assim, não, Dá, já não tenho tanta dívida. Não, Dá, primeiro eu vou fazer isso aqui, Dá, eu tenho que pagar o
financiamento, eu tenho que pagar esse monte de dívida, eu preciso resolver o problema do cartão, eu preciso fazer tudo isso para começar a investir. E aí você fica sempre deixando para depois. Talvez você seja uma pessoa que não tem renda fixa ou que seja empresário. Então o assalariado, ele tem normalmente esse cenário dele achar que vai surgir um momento perfeito que ele vai investir, que o dinheiro vai sobrar e ele vai investir porque é esse momento que ele está esperando. Vai entrar um dinheiro, ele vai vender um terreno, não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa, os problemas deles vão acabar, tipo Tabajara, seus problemas acabaram. E o profissional liberal e o empresário, ele tem um defeito ainda maior. O profissional liberal e o empresário, eles ficam assim, não, assim que as minhas vendas aumentarem, eu vou investir. Não, eu vou fazer um cômodozinho aqui, ó, para aumentar as vendas, aí vai ter mais cliente, depois eu cuido de mim. Primeiro eu tenho que fazer esse negócio dar certo. E a verdade é que eu poderia fazer uma lista de motivos pelos quais vocês não guardam dinheiro. Poderia fazer uma lista de motivos, gente. Poderia fazer assim, no mínimo 100 motivos para você que você não guarda dinheiro. Dagi, como é que você sabe disso? Quem que é você para me falar que você conhece os meus problemas, né? Eu gosto sempre de falar as duas coisas para vocês. Primeiro, eu passei por tudo isso e faz 3 anos que eu ajudo centenas de pessoas, tanto pessoalmente nas minhas consultorias, quanto nos meus cursos. E todas as vezes que eu pego um aluno, principalmente na primeira semana, quando eu já dou uma truncada nele para ele ir para cima e investir e começar a guardar dinheiro, mudar a chavinha, ele fala, aí vem todos os motivos, todas as justificativas, que normalmente eu já conheço. Eu sei que existe dificuldade, então, por que eu estou abrindo essa aula falando isso? Porque nesse momento eu preciso que você abra um espaço mental para mim na sua cabeça. Entendeu? Eu gosto muito que a minha colega Luciana Fiô, ela fala assim, aperta sua cabeça, massageia assim, ó, para você deixar uma ideia nova entrar. Eu achei super legal a ideia dela, tô copiando aqui. Ela falou assim, dá uma batidinha na cabeça e fala, escuta, trem, porque às vezes você tá escutando com esse negócio aqui que chama orelha, mas não tá escutando com a cabeça, né? Então, é real, eu entendo os seus motivos. Eu dei uma aula aqui sobre negociação e num processo de negociação, querendo ou não, estou negociando com você agora. Eu ensino vocês a usarem a palavra eu entendo. Eu entendo as suas justificativas, elas são todas plausíveis. Eu entendo as dificuldades que você passou, porque com 17 anos eu tive que sustentar minha casa. Eu entendo você, depois que ter passado um momento de dificuldade, ter comprado um carro, ter comprado uma casa, ter melhorado seu guarda-roupa, ter pintado o cabelo de louro, ter comprado maquiagem. Eu entendo tudo, eu entendo tudo. A parada é que você tá aqui agora. E aí agora eu preciso te ajudar a sair disso. Só que se você não me der um espaço mental, ficar só aí rebatendo o que eu tô falando, a gente não vai conseguir avançar. Porque aqui você tem dificuldade, eu e você sabemos. E nessa hora que eu dou uma confrontada em você, é pra doer mesmo, tá? É pra você falar assim, tá bom, Dagi, já entendi que você me entende e agora eu vou te escutar. Beleza, gente. Passado isso, a gente já faz um processo de conscientização. Então, quando eu dou essa chacoalhada em vocês, eu quero dizer o seguinte, agora vocês estão saindo da negação. Existem fases do processo de educação, de aprendizado, e o adulto, ele só aprende algo quando ele entende que é importante para ele. Então, agora que eu já dei gente, beleza, estamos na mesma linha, vocês vão me ouvir? O próximo passo é eu falar para você. Se você não tem dívidas ou se você tem dívida, vamos dizer assim, se você tem dívida, né? Se você está todo enrolado com cartão de crédito, tem medo de não conseguir pagar as contas, não sabe que conta que vai pagar primeiro, tá cheio de boleto, fazendo sorteio de boleto, eu quero dizer que você tem 2 problemas. E eu tenho mais, eu cuido mais de você do que das outras pessoas, tá? Se você olhar meu conteúdo, eu cuido muito de você, viu? Que tá endividado. Eu tô sempre te falando, acredita, dá um passo por vez, começa por aqui, elenca as dívidas, coloca as dívidas mais importantes. Só que você tem 2 dívidas. Você tem uma dívida de dinheiro, que é uma dívida financeira que você está devendo ou um agiota, ou a casa, ou o carro, ou o banco, ou o cartão, ou seu parente, ou alguém que você está devendo. E você tem uma outra dívida, que é uma dívida com os seus sonhos, que é uma dívida com os objetivos que você tem. Quando eu tinha os meus 21 anos, que eu decidi comprar uma casa, não, né? Eu comprei um carro, mas eu já estava sonhando com a casa, porque eu queria casar, né? Aos 23, por aí, eu já queria casa, meio que comprei uma casa, mas não comprei. Outro dia eu conto essa história. Eu tinha sonhos, mas eu esqueci completamente o meu maior sonho, que era ir para o Canadá. Quando eu entrei no banco, eu queria ir para o Canadá. Então, eu entrei no HSBC focada em trabalhar no HSBC Canadá.
E aí, quando o meu professor me perguntou, fala um sonho que você ainda não realizou por não ter dinheiro. Na lata eu respondi, ir para o Canadá. Isso já com 26, 27 anos, tá? 26. Quando eu fiz minha formação para trabalhar com educação financeira. Aí foi muito engraçado, porque ele falou assim, realmente você não foi para o Canadá porque você não tinha dinheiro? Quanto custa uma viagem para o Canadá? Aí eu falei, uns 10 mil, 15 mil na época, né? Quanto você ganhava no banco? Aí eu falava, quando eu não tinha dívida, uns 2, 3 mil. Se você tirasse 500 reais por mês do seu salário, dava para você viajar? Aí eu queria cavar um buraco no chão nessa hora, né? Porque eu sempre fui aquela pessoa que levanta a mão no curso e faz pergunta. E aí eu fiquei com vergonha naquela hora, porque caiu a ficha, na verdade não foi vergonha dele, né? Foi vergonha de mim mesma. Era como se a minha eu estivesse olhando para aquele sonho daquela menina de 17 anos e falar assim, caraca, eu assassinei seus sonhos. E se você não fizer nada agora, não começar a olhar para essa outra dívida, que é uma dívida sua com você mesmo, você também vai ter problema. A dívida do banco paga, se a gente não paga, ela caduca, se a gente paga, ela some, né? Eu sempre brinco, e a dívida com você? Se você for olhar os 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, você vai ver que um deles é: eu não fui fiel aos meus sonhos, eu não fui fiel a mim mesmo. Então, como eu falei, tem 2 públicos aqui. Eu tenho aquele público muito endividado e tem aquele público que diz que não tem dívida ou que realmente não tem, né? Porque quando eu falo que a pessoa diz que não tem dívida, é quando ela não considera que cartão de crédito é dívida, que cheque especial é dívida, que financiamento de carro é dívida, que financiamento de carro é dívida. E aí eu falo que ela acha que não tem dívida, né? Beleza. Então, como eu falei, vocês 2 têm um objetivo em comum. Então, mesmo que você tenha dívida, ou que você acha que não tenha dívida, ou que você de fato não deva R$1 para ninguém, eu queria dizer que o objetivo aqui da nossa aula é o mesmo. A gente vai junto agora olhar para uma pessoa chamada o seu futuro. A sua eu do futuro, eu falo, né? É você daqui 1 ano, você daqui 2 anos, você daqui 5 anos. Porque se você não fizer nada, quando você tiver mais 5 anos do que você tem hoje, você vai ter um problema. Então, como eu falei, quem não tem dívida, show de bola, merece um abraço e um parabéns. Mas se você também não está investindo de verdade, está deixando seu dinheiro na poupança, não está sabendo como negociar com os assessores de investimento, corretor de previdência, de seguro, assessor de investimento, você também está pecando se você não está aproveitando toda a oportunidade que tem no mercado financeiro. Então, assim, dívida é dever algo a alguém. Se você não está planejando o seu sonho, se você não tem os seus 3 potes de investimento, se você não investe para curto prazo, para médio prazo e para longo prazo, você tem uma dívida com outra pessoa que é a sua eu do futuro, que daqui 1 ano, eu nem vou falar 3 anos, tá? Daqui 1 ano você vai estar frustrado, frustrada. Eu vou dar um exemplo idiota para vocês, tá? Vou dar um exemplo idiota. Gente, eu comecei o canal no YouTube tem 1 ano, exatamente. Eu até fiz uma live em janeiro, mas eu não abasteci o YouTube, né? Cara, eu olhei esses dias e falei, meu Deus, como eu fui burra, era para eu ter começado o YouTube em 2018. O que me impedia de começar? Eu já não estava começando no Instagram, por que eu não comecei no YouTube também? Ia ter ajudado muito mais gente, ia ter essas aulas aqui que eu gosto de dar. E então, assim, quando você sempre vai se arrepender a não começar antes. A não começar, porque por mais que você ache que você não tem um problema, como você está falando, Beatriz, se você não está planejando o seu médio prazo e o seu longo prazo, você também tem um problema. Então, todo empreendedor, toda pessoa, todo ser humano teria que desenvolver uma competência, uma habilidade que não é nata nossa como ser humano, não é nato nosso, não é da pele nossa, não é automático pra gente pensar em 2 anos, 3 anos, 5 anos. Pega você agora que tá, vou até usar a Maria Rita, que eu acho que foi ela que falou a idade dela, ela tá com 55 anos. Eu vou perguntar para ela assim, Maria Rita, você se imagina com 75 anos? Muito provavelmente ela não se imagina. Assim como eu não me imagino com 35. Talvez tem pessoas que se imaginam. Mas vamos logo para o tema da aula. Eu precisava fazer essa abertura para vocês entenderem por que você precisa começar agora. A verdade é que essa aula ela tem mais o objetivo de te ajudar com 2 coisas. Arrumar dinheiro para você começar e te explicar que você precisa começar. Então, eu já te falei que você precisa começar.
tá? Então, assim, primeira coisa que eu faço com você é te explicar por que que você deve começar. Eu tinha 24 anos quando eu peguei todas as minhas dívidas, esse é o maior erro que vocês cometem também, tá? É uma das coisas que eu mais ressalto aqui, não façam isso, não façam isso, não façam isso. Mas, basicamente, olha o que aconteceu comigo. Eu tava devendo cheque especial, cartão de crédito, consignado, uma caralheira de coisa lá no banco, e aí eu fiz um refinanciamento. Eu peguei, na verdade, não foi nenhum refinanciamento, foi um novo empréstimo para quitar todos esses, né? Então eu peguei um dinheiro para quitar essas dívidas. Essa dívida se tornou 48 parcelas de R$ 1.865. Eu falei que vou pegar o extrato desse empréstimo para mostrar para vocês. Vou ligar no Bradesco para pegar. Então, no outro dia, eu notei que eu estava devendo R$ 100 mil. Porque com aquela dívida mais meu carro, dava 100 pau. E como que eu notei isso? Eu trabalhava no banco, então eu digitei meu CPF, eu não sei se vocês sabem, mas a primeira tela que tem no banco é quem é você, se seu nome tá sujo ou não, se você, qual que é seu CPF, sua renda e quanto que você deve para o banco. Então, beleza. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus. Aí eu fui num curso de autodesenvolvimento, não sei se vocês conhecem o Wendel Carvalho. O Wendel Carvalho não era o que ele é hoje, não. Ele fazia curso de 20 pessoas, né? Um cara que começou. A galera vê o Wendel Carvalho hoje com milhões de seguidores e ele assim, tem quem ame e tem quem odeie, né? Eu devo muito a ele. Ele fez um curso e fez essas perguntas aqui que eu tô fazendo pra vocês. Se você não começar a pensar agora, ler tal livro, então não foi um processo só, mas basicamente a pergunta que eu fiz foi: se eu não fizer nada agora, como eu estarei com 30 anos? Eu sempre fui muito, como que eu vou falar? Eu fui um pouco madura, assim, um pouquinho madura mais do que as pessoas da minha idade, mas por conta dessas dificuldades que eu passei na vida, não porque eu era excepcional, porque mais foi porque minha mãe ficou doente, aí eu tive que assumir as coisas de casa e acabei ficando um pouco mais responsável, vamos assim dizer. Então, naquele momento, eu já pensava nos meus 30 anos. Eu já pensava como é que estava a minha vida com 30 anos. Eu tinha saído de um relacionamento que eu queria casar e não deu certo, então aconteceu um monte de coisa na minha vida. Não foi um fato isolado, mas quando eu entendi, eu não parei mais, tanto que eu tô aqui até hoje, né? Eu brinco, né? Correndo atrás de uma nova vida, né? Então, se eu entendo que eu tenho que começar, porque, como eu falei, gente, os adultos só fazem aquilo que eles acham importante para eles. Eles não vão fazer o que eles não acham importante para eles. Como é que eu vou arrumar dinheiro, Dagi, para investir? Eu venho ao longo das aulas do desafio da imersão financeira. Se você perdeu alguma aula, não tem problema, você vai conseguir entender esse raciocínio, explicando para vocês que eu preciso ajudar vocês com 2 inimigos que vocês têm. Esses 2 inimigos estão ferrando o seu eu do presente e o seu eu do futuro. Ferrando os seus sonhos presentes, tirando sua paz, tirando seu sono e ferrando seu futuro. Quem são esses 2 inimigos externos que você tem? Os 2 inimigos são, primeiro, juro de dívida. Então, assim, todo o dinheiro que era para você estar investindo, tá? Você tá pagando juro. Hoje eu mostrei para um casal que eles pagaram 20 mil de parcela de carro e só bateu 5 mil reais da dívida. De tanto que é caro o juro do carro que eles têm. Beleza, qual que é o seu outro inimigo? A sua falta de informação para negociar com bancos. Então o banco olha para você, vê que você não sabe nada e te enfia o pior juro, com o pior prazo, o pior produto, o pior empréstimo, o pior investimento, o pior tudo. E ainda quando você tenta pedir algo diferente, eles falam assim, não vai dar. E como você não sabe se impor, você continua sendo roubado por esses dois inimigos que você tem, juro de dívida e falta de conhecimento para lidar com o banco. Então, hoje você tem 2 inimigos externos. Aí você tem mais 2 inimigos internos, que é o seu descontrole financeiro, tá? E a sua falta de decisão de começar, a sua procrastinação, a sua falta de consciência. Então, eu já falei aqui agora com os seus 2 inimigos internos. Agora eu vou falar sobre os seus 2 inimigos externos. Se você não tem dinheiro para começar a investir, você precisa olhar para esses 2 inimigos. Se eu não tenho dinheiro, essa parece ser a causa, né? Eu não estou investindo porque eu não tenho dinheiro. Ser humano, por que você não tem dinheiro? Vamos pensar junto? Vamos encontrar essa resposta? Pô, é verdade, essa menina é meio louca, mas eu vou prestar atenção. Por que eu não tenho dinheiro? Por que não tenho dinheiro? Por que não sobra 50 reais?
Por que não sobra R$10? Não sobra mesmo ou eu estou gastando com algo que não deveria? Não sobra porque as minhas dívidas extrapolam a minha renda? Não sobra por quê? Por que não sobra? Essa é a primeira pergunta que você precisa responder. Porque quando você resolve essa primeira pergunta de por que não sobra, a gente vai descobrir que você tem que cuidar desses 4 inimigos que você tem e principalmente esses 2 externos, que é resolver as dívidas através de um reparcelamento, de um refinanciamento, do método tudo ou nada, que tem aula no meu YouTube para você que caiu aqui agora, acabou de chegar, acabou de conhecer essa menina aqui meio estapafada que fala pra caramba. Então, assim, você vai ter que diminuir os seus juros. Então, eu tava falando com esse casal hoje, falando para eles, eu não sei o que vocês vão fazer, mas vocês se livram desse financiamento. Tá muito caro. Vocês estão pagando R$15.000 por ano para ter um carro de juro. Então, é melhor vocês ficarem de Uber ou alugar um carro um tempo e se livrar desse financiamento, porque tá muito caro o juro. Então, esses R$15.000 que eles não têm para investir, tá indo para o banco, que tá rico, cheio de dinheiro. Vocês vão ver nessa pandemia aqui, quem que vai sair lucrando? Quem que você acha que vai sair lucrando com a pandemia do coronavírus? Só tem uma pessoa que vai sair lucrando e eu não vou falar aqui, porque agora eu sou educada, eu não falo coisas no YouTube que serão usadas contra mim, mas vocês sabem. Escreve para mim aí nos comentários quem que vocês acham que vão ser as empresas que mais vão lucrar com a pandemia do coronavírus. Fala pra mim. Então, quando eu descubro quanto juro eu pago, eu já vou descobrir. Lembra que eu falei que vocês tinham 4 inimigos? Então, eu vou descobrir o juro. Segundo, eu vou precisar aprender a lidar com o banco. Eu preciso aprender a conversar com o banco, a usar o Bacen, a saber quais são os meus direitos, como é que eu faço se eu precisar acionar um advogado, como é que eu aciono o Procon. Então, você vai lidar com esses 2 inimigos externos. Primeiro a gente lida com esses 2 inimigos externos, juros e bancos, instituições financeiras em geral. Depois eu vou lidar, e eles não são inimigos em todos os aspectos, eles são inimigos quando o assunto é dívida, tá? Quando o assunto é dívida, o banco não ajuda muito não. E é como eu falei, eu ando tomando mais cuidado com o que eu falo aqui no YouTube para nenhum banco me processar, mas é algo real. E gente, eu não tô falando uma coisa que é segredo, tá? O Brasil tem o 2º maior spread do mundo. Spread é quanto que os bancos lucram entre o dinheiro que eles pegam das pessoas de investimento e o dinheiro que eles emprestam. Então, quando você bota o dinheiro na poupança, eles te pagam 0,37% ao mês. Quando você pega o dinheiro emprestado, é 7% ao mês. Faz a conta, 7% que você paga, mais 0,37% que eles pagam para quem deixa dinheiro na poupança. Olha o quanto que o banco ganha. Fora tarifa, produto, o banco tem lá as operações dele. Aí eu falo dos inimigos internos, que é a sua ignorância de não saber. E ignorância aqui não é burrice, é falta de conhecimento. Graças a Deus que você está aqui para aprender. Porque tem educação financeira já disponível de graça na internet, como eu estou dando aqui para vocês agora. Entendeu? E aí, quando você resolve isso, você resolveu 3 inimigos já. Relação com juro, relação com banco e falta de educação financeira. Depois, a gente vai resolver o seu descontrole financeiro. O descontrole financeiro, que é você gastar, não saber com o que você gasta, não saber para onde seu dinheiro vai, não conseguir determinar um teto para um gasto, não determinar um limite de quanto vai gastar no mercado. E a gente veio abordando isso ao longo das aulas. Só que hoje eu não vim falar só disso, eu vim falar da coisa mais importante que você pode fazer. Digamos que hoje eu olhasse para vocês, presta bastante atenção no que eu vou falar. Quando eu vou falar uma coisa bem disruptiva para vocês, eu dou uma chacoalhada em vocês para vocês prestarem atenção em mim. Presta atenção. Digamos que hoje eu passasse uma folha branca na sua vida e falasse assim: esquece todas as suas dívidas. Esquece, você não deve mais nada. Você não deve mais R$1. Acabou, você não tem mais dívida. Pronto. Como é que vocês acham? O que vocês acham que ia acontecer? Fala pra mim. Vocês acham que no outro dia vocês não iam fazer tudo errado de novo? Porque vocês não sabem fazer certo ainda. Talvez você que esteja aqui já esteja praticando, mas você que ainda não começou a investir de verdade, você ainda não sabe. E aí, o que vai acontecer? Você vai persistir em fazer os mesmos erros, porque você aprendeu a fazer do jeito errado. Tá tudo bem, tá? Nós estamos aqui para fazer diferente. Eu também aprendi do jeito errado. Vamos lá, vamos continuar. Se eu te desse uma folha em branco e falasse para você ganhou na loteria, a partir de agora você não tem mais dívida. E por que eu tô falando isso?
Porque por mais gigantesca que seja a sua dívida, presta atenção, por mais gigantesca que seja a tua dívida, você pode criar uma linha imaginária, tá? E falar assim, essa aqui é a minha vida daqui 5 anos. Não tô dizendo que vai ser a coisa mais fácil do mundo. E aí, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a fazer renda extra. Você continua com esse sistema financeiro que você tem aí, que tá acontecendo, que tá bagunçado, que você ainda tá se organizando, que você ainda precisa de ajuda para resolver todos esses aspectos. E aí você começa a criar uma folha, pega uma folha em branco, escreve assim, ó, minha nova vida. Presta atenção no que eu tô falando. Você vai colocar assim, ó, minha nova vida no futuro. Pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 2 anos. E aí você decide uma forma para você fazer dinheiro novo. Esquece o jeito que você ganha dinheiro agora. Esquece, esse jeito que você ganha dinheiro agora, você tem que resolver esses problemas que você criou lá no passado. Então, digamos que a partir de hoje, você começa a vender, sei lá, bolo de pote lá no teu serviço, quando acabar a quarentena. Ou você começa, sei lá, me oferece aqui algum serviço, oferece aqui para minha empresa um serviço. E aí, o seu primeiro objetivo tem que fazer o seguinte, essa nova renda aí que você vai inventar, que você vai criar, que pode ser vendendo Natura, que pode ser vendendo Avon, que pode ser vendendo máscara, que pode ser vendendo detergente, que pode ser vendendo qualquer coisa, tá? Você tem que ter um único objetivo para essa renda, tá? Fazer investimento. Então, assim, se você conseguir R$50, a Sara, minha aluna Sara, hoje até fiz uma homenagem para ela nem sabe, mas eu fiz uma homenagem para ela. A Sara, ela é veterinária, se eu não me engano, ela é veterinária e ela é representante comercial. Só que como ela não tinha muita essa educação financeira, ela começou a vender brownie. Olha o que ela fazia. Ela trabalhava o dia inteiro fora, ela fazia as visitas dela e aí quando ela chegava em casa, ela fazia os brownies e como ela não tinha tempo para vender, para ir para a rua, oferecer um por um, ela deixou numa lanchonete, que era a lanchonete de um familiar. Ela falou, ó, eu vou deixar aqui o que vender, você me dá o lucro, né? Você me dá, poderia ser até um percentual se quisesse negociar. Cara, quando a Sara me contou isso, eu falei, cara, quanto mais eu aumento a minha lista de renda extra, maior ela fica. Porque foi assim que a Sara começou a juntar dinheiro. Ela também achava que ela não tinha dívida, que cartão de crédito não era dívida, também era uma menina que não tinha muitos compromissos, vamos assim dizer, ela mora com os pais, não tem dívida exatamente assim, de proporções imensas, né? Tem aquelas dívidas comuns que a gente fala, tava tudo em dia e ela não percebia que ela tava lascando a vida da eu do futuro dela. E aí a Sara, olha o que aconteceu com ela. Ela pegou o dinheiro dos brownies e como na correria do dia a dia o pai dela colocava o dinheiro literalmente num pote. Gente, um pote, tipo assim, um copo, um pote. O pai dela chegava e colocava, esse aqui é o dinheiro do brownie. Um dia, ela começou a fazer isso como segurança financeira dela. Um dia ela me escreveu uma mensagem, ela falou assim, Daj, eu tô tão feliz porque esse mês eu não precisei passar no cartão de crédito os remédios. Eu fiquei doente, mas eu não precisei gerar uma dívida. Eu peguei o dinheiro da minha renda extra para comprar o remédio. E aí eu falei assim, isso não é ruim. Ela ficou um pouco triste, né, que ela teve essa despesa. Eu falei, isso não é ruim. Olha que legal, a sua eu do futuro, aquela que você estava guardando dinheiro, ajudou a sua eu do presente. E a gente tem o hábito de só ferrar a eu do futuro. A gente não faz nada, a gente não guarda nada. E eu sei porque eu era exatamente como você. Guardar dinheiro nem passava pela minha cabeça. Juntar dinheiro para alguma coisa. Para que se eu tinha cartão de crédito? Se eu podia ir na CVC e parcelar a viagem em 12 vezes? Para que eu ia guardar dinheiro se a concessionária me ligava falando que eu tinha 25, 30 mil reais de crédito pré-aprovado? Para que eu ia guardar dinheiro se na época a Vanguard, a MRV falava assim, ó, a hora que você quiser, seu financiamento está aprovado 100% pela Minha Casa Minha Vida, não precisa nem dar entrada. Para que se eu ia na Renner e parcelava em 8 vezes para pagar a primeira daqui 90 dias? Eu não tinha visão que eu precisava guardar dinheiro. Então, essa aula, eu tinha um único objetivo aqui, dizer para você, eu não quero saber da sua situação financeira atual. Já tem 16 aulas para você resolver a sua situação financeira atual. Hoje a gente precisa de fazer um divisor de águas na sua vida e você entender que agora você precisa arrumar
R$ 105 para você começar a investir. Você vai arrumar isso vendendo alguma coisa usada da sua casa, você vai arrumar isso, enfim, fazendo bolo de pote, fazendo pudim para vender, fazendo janta para vender, fazendo arroz com galinha para vender domingo, inclusive, que já tá aí final de semana. Você precisa arrumar R$ 105 e esquecer que esse dinheiro vai te ajudar a pagar as contas que você já tem. Deixa pipocar, finge que não existe. E eu falo sempre que esse primeiro investimento eu gosto muito que seja feito com desapega, porque é coisa que tem parada na sua casa. Eu juro para vocês que se vocês me desafiarem a fazer R$ 105 em 24 horas, eu faço. Eu vou pegar alguma coisa aqui, tem um multiprocessador que eu uso pouco, tem uma cafeteira, eu tenho um microfone sem fio, eu vou catar alguma coisa aqui. E se eu não conseguir com nada dessas coisas, eu pego uma peça de roupa minha, do meu guarda-roupa que não tem nem 30 peças. Porque eu não tenho muita roupa. E eu não sou excepcional. Mas eu vou dar um jeito, eu vou pegar o meu celular e vou começar. Quem que pode me fazer para arrumar R$ 105? Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, porque eu já entendi que é esse o caminho. Que não adianta eu esperar o mês perfeito, as vendas acontecerem perfeito, eu chegar em algum estágio da minha vida para falar, pronto, agora eu tô bem, vou começar a investir. Isso não vai acontecer. E agora que talvez você tenha chegado aqui nesse canal agora, mas tem as aulas onde eu explico o que você vai precisar para começar a investir. Eu vou te explicar agora como é que você faz o seu primeiro investimento. Presta bastante atenção, que eu acho que essa é a pergunta que mais me fazem aqui. Para a galera que quer saber sobre investimento mais avançado, eu vou dar uma aula sobre isso ainda, tá? Hoje a gente está falando sobre começar a investir. Esse primeiro pote de investimento, a gente é chamado de investimento que não é para você ficar rico. É para você só ter uma poupança. Só que não precisa deixar na poupança, porque a poupança não rende. Então, o que a gente vai cuidar? A gente vai pegar esse potinho e vai falar o seguinte, eu tenho que encher esse potinho aqui para ter pelo menos um salário meu aqui dentro. É só a primeira meta. Só que se um salário seu, como eu sei que a maior parte das pessoas que me seguem aqui ganha de R$0 até R$5.000, é a grande maioria, e depois tem uma galera que ganha de 5 a 10 mil, eu sei que talvez juntar 10 mil para você seja um bicho de 7 cabeças. Então, foca nos primeiros R$100. Foi o post que eu fiz hoje. O dia que o meu mentor falou para mim assim, arruma o seu primeiro cliente. Vocês vão conhecer a história da minha primeira cliente já. Mas assim, arruma a sua primeira cliente e faz um trabalho fodido com ela de bom. E é real, isso aconteceu. Então, assim, eu escutei o meu mentor. E eu cobrava R$100. Eu passava 6 horas quase por semana atendendo essa cliente e eu cobrava R$100. Esses dias uma consultora financeira ficou assustada. Vocês podem perguntar depois para a Franciane. Eu vou fazer uma live com ela, para ela contar que ela me pagava R$100 por semana. E é isso, você começa com R$105 e você vai nesse caminho. Quando você conseguir os R$105, tem um processo que você precisa fazer. Se o dinheiro, presta atenção aqui no processo, se o dinheiro estiver na sua mão, em forma de dinheiro, você vai pegar esse dinheiro e dar um jeito de colocar ele no banco tradicional que você tem. Se você não tem banco tradicional, se você já tem direto o banco digital, é só você gerar um boleto e pagar na lotérica. Esse processo é o mais dificinho, assim, quem tem banco digital, é pegar o seu dinheiro e passar para o banco digital. Dage, por que eu preciso passar o dinheiro para o banco digital sem pagar taxa? Porque se você pegar R$100 e pagar R$10 numa TED, é burrice, porque você não vai conseguir recuperar esses R$100 tão cedo. Beleza, como é que eu faço para colocar esse dinheiro no banco digital, então? Eu pego da minha conta, primeiro eu coloco na minha conta tradicional. Se eu não tenho, eu coloco direto na conta digital. Quando esse dinheiro estiver na sua conta de banco comum, do Banco do Brasil, sei lá, dos bancos aí que vocês têm, Itaú, Caixa Econômica, você vai entrar no seu aplicativo do seu banco digital, vai entrar lá, Banco Inter ou Nubank, fazer um depósito. Aí você vai clicar, ele vai gerar um boleto. E eu sei que é estranho essa parada de boleto, depois você pagar o boleto e o dinheiro cair, mas funciona. Você vai gerar um boleto e aí você vai pagar o boleto da sua conta digital na sua conta tradicional. Em 48 horas, esse dinheiro que estava na sua conta tradicional vai passar para a sua conta digital.
Ufa, primeiro passo. Então, olha só, eu arrumei o dinheiro, eu decidi que agora eu sou o dono da minha vida, que eu vou fazer as coisas, vou fazer o meu futuro dar certo, já entendi quais são os meus inimigos, o que vai me fazer agir diferente, agora eu vou arrumar R$105. Arrumei R$105. Peguei esses R$105, coloca 106, porque vive às vezes tem uns centavinhos, tá? Vou falar 106. Pega esses R$100, 110, enfim, e você vai colocar no banco digital. Colocou no banco digital, tem mais uma etapa. E se você não tem banco digital ainda, tem aula aqui, tá, gente? Para você aprender a abrir conta no banco digital. Vai para o terceiro passo, que é mandar para a corretora. Quarto passo, no caso. Quarto passo, que é mandar para a corretora, que pode ser a XP, que pode ser a Rico, que pode ser a Isinvest. Eu brinco assim, você vai abrir um monte de corretora, você vai acabar na XP, porque a XP compra todas as corretoras pequenas. Então, assim, eu indico a XP, a Rico, a Modal Mais, corretora é tudo igual, porque elas não vão cobrar para investir no Tesouro, tá? Beleza, abriu a conta na corretora, você vai escolher o Tesouro Selic. Por que o Tesouro Selic? Porque o Tesouro Selic pode resgatar a qualquer momento, você não tem custo para investir diretamente, não vai cobrar nada do seu dinheiro, você só vai pagar imposto sobre o que o dinheiro crescer, é como se fosse eu falo assim, é como se fosse uma xícara cheia. Você botou os R$100, só o que derramar por cima que você vai pagar o imposto. Então, só o que seu investimento crescer, que você vai pagar o imposto só na hora que você vai resgatar. Não precisa depositar todo mês. Não, se você não conseguir no próximo, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, porque você me segue, você é maravilhoso, você vai conseguir, maravilhoso, maravilhosa. E aí, mas se você não conseguir, tá tudo bem. E se você, que mais que sempre me perguntam, não precisa fazer declaração de imposto de renda só porque investiu no Tesouro Selic. Então, assim, Tesouro Selic é um investimento para você experimentar. Só que olha a jornada que você teve que percorrer. Então, não é investimento para preguiçoso. Por isso que as pessoas deixam dinheiro na poupança. Qual é o processo que tem? Os preguiçosos falam, ai, deixa na poupança. É tão pequenininha a diferença. Nem vai dar diferença. Então, olha como que foi o processo. Não adianta eu só falar para vocês essa etapa. Eu queria falar só essa etapa para vocês. É tão fácil essa etapa. Pega o dinheiro, faz isso. Só que vocês vão falar para mim que não tem dinheiro. Vocês vão falar para mim que vocês vão ficar com medo de investir. Vocês vão falar para mim que que tem coronavírus. Vocês vão me dar um monte de desculpa e não vão fazer. Então, a Dagi vem aqui para tiro porrada do bomba e falar para vocês. É só a partir dessa decisão, desse processo de arrumar o primeiro investimento. Aí, quando você fizer o seu primeiro investimento, faz uma gentileza para mim. Me manda uma mensagem e fala como é que você vai estar se sentindo. Porque você vai perceber que vai surgir uma outra pessoa dentro de você. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Como é que você sabe disso, Dagi? Porque foi o que aconteceu comigo. Quando eu fiz o meu primeiro investimento no Tesouro Direto, como eu não tinha uma professora maravilhosa assim para me ensinar, eu ainda investi errado. Só que eu investi em outro tesouro. Não foi errado, mas não era o melhor, né? Eu investi num pré-fixado. E aí, o que acontece? Já vem a pergunta se é igual ao Nubank. Eu não gosto que deixe dinheiro no Nubank, mas é tão bom quanto. Por que eu não gosto do dinheiro do Nubank? Fica muito na sua mão. Qualquer coisinha você vai lá e pega. Vê uma blusinha, você fala, só hoje, depois eu guardo de novo, tá? Então, olha só, aí a grande questão é, você vai fazer isso para você experimentar essa sensação. Então, o que aconteceu comigo foi exatamente isso, e é exatamente o que acontece com os meus alunos. Se vocês forem lá nos depoimentos, né, hoje mesmo eu recebi um monte de depoimento, inclusive eu fiz uma pesquisa no grupo do desafio, eu queria muito que vocês me respondessem de verdade, eu quero ouvir vocês. Então, assim, quem não viu lá no Telegram, por favor, me responde, vocês vão me ajudar muito, 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 muito. Eu sou uma pessoa que eu já entendi que eu não posso falar para as pessoas as metas muito grandona. E eu não sou uma educadora financeira igual a todo mundo, eu tenho o meu jeito. E eu descobri que quando eu falo para uma pessoa que ganha 2.000, que ela precisa juntar 12 mil reais, ela fica arrasada. Porque se ela não consegue juntar nem 100, como é que ela vai juntar 12 mil? Então eu falo para ela assim, junta 100, depois você junta mais 500, aí depois você junta 2.000, pronto, um mês de segurança financeira. Aí depois disso você vai caminhando para esses 6 meses, 12 meses de dinheiro guardado que você precisa ter na segurança, tá? Então, assim, o meu curso, eu falo de uma escadinha, né? Faz os primeiros 1.000, depois os primeiros 10.000, depois os primeiros 100.000. Tem que começar. Gente, então é isso. Beijo. Boa noite.